Boa noite, comunidade das nações. Vixe, será que tem alguém na igreja hoje? Boa noite. Olha, a igreja está chegando, hoje é um culto especial. Toda vida que a igreja se reúne, toda vez, é um momento de celebrar o Senhor, de lembrar do amor de Jesus. E hoje, nessa quarta-feira, nós temos uma série nova de mensagens que está iniciando. Então, seja muito bem-vindo, você que já chegou aí do seu trabalho, da sua escola, faculdade. Esse é um lugar muito especial para estar. E uma boa noite super especial para você que está conectado conosco através do YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão de quarta-feira aqui em Fortaleza. Não sei de onde você está nos assistindo, mas seja muito bem-vindo. Esse é um culto ao Senhor. O nosso culto aqui já começou, as pessoas estão chegando de todo lugar. É a reunião da igreja do Corpo de Cristo. E nesse tempo especial eu te convido para ser ferramenta de Deus nessa era digital. Curte aqui essa transmissão, comenta, compartilha nos grupos do WhatsApp, para que esse link, para que essa transmissão possa chegar para mais pessoas e você possa ser usado por Deus para alcançar vidas, tá? E esse tempo de raio-x, antes de começar o culto, nós temos sempre alguns avisos e hoje nós temos uma convidada super especial que está aqui para falar um pouco sobre um ministério muito amado da nossa igreja. Então, com vocês, vem para cá minha irmã Lia Reis, esposa do Ezequiel, que lidera o Farol, né? Exatamente. Boa noite, igreja. Boa noite, você aí que está de casa, nos assistindo. Lia, a gente já quer saber aqui de cara o que é o Farol, né? Explica para a gente que farol é esse. O farol é a luz que brilha. Então, o farol, ele nessa igreja, ele é dos jovens 30 mais. Então, você que é jovem, que tem acima de 30 anos até 45, o seu lugar é no farol. Olha aí, tem alguém aqui na igreja hoje que é do Farol? Tem. Levanta a mão se você é do Farol. Bora, farol! Tem algumas pessoas aqui, quem ainda não está, vai estar, né? Porque a gente crê que o reino está avançando e as pessoas estão se conectando. Lia, compartilha um pouco sobre qual é a visão do Ministério do Farol, o que é que está acontecendo, o que é que está sendo gerado nesse ano, onde o impossível ele vai se tornar inevitável. Amém. Esse é o ano de vivermos infinitamente mais do Senhor. O Farol ele tem como missão e visão o AFA, que é alcançar, firmar e apontar pessoas para o seu destino. Que missão importante. Pode repetir, por favor? Alcançar, firmar as pessoas no Evangelho e apontar para o destino delas. Olha, então se você, de alguma forma, né, está se sentindo perdido, venha para o Farol, porque você vai ser apontado. Deus vai te trazer, né? Salmos diz que o Senhor é aquele que mostra os caminhos da vida, né, e que nele nós encontramos felicidade. Então o Farol tem essa visão de apontar caminhos. E o Farol tem PG? Existe PG do Farol? Temos PG no Farol. Você que procura um PG que tem 30 a mais, nós temos PG de mulheres solteiras, homens solteiros, casais casados e casais noivos e namorados. Você que também está nessa estação, pode vir para o Farol que nós temos um PG para você. Olha, então não é desculpa, tem para todos os tipos de pessoas, né? Se você está solteiro, se está casado, esse é um lugar para você estar. O PG é um pequeno grupo, é onde a gente consegue ser pastoreado nessa igreja tão grande para a glória de Deus, onde nós temos líderes abençoados que constantemente estão plantando e semeando na nossa vida. Então você é convidado. E como é que faz para se inscrever num PG? Você conhece o nosso aplicativo? Nós temos um aplicativo aqui na CN Fortaleza, né? O app CN Fortaleza, que você pode baixar no seu celular. E lá você pode se inscrever para participar de um PG. Ele vai te indicar para a melhor localidade, perto da sua moradia. Enfim, você pode lá escolher se é de solteiro, se é de casado e participar. Se você está aqui na transmissão, também quer fazer parte de um PG, compartilha aqui no chat. Olha, eu quero fazer parte, porque nós temos voluntários aqui na transmissão para te encaminhar um link para você se inscrever e, no nome de Jesus, ser abençoado pelo Ministério do Pequeno Grupo. E, Lia, como é que está aí as programações para esse ano? Eu ouvi falar que já teve aí um momento muito especial e vocês já vão ter outro agora também, né? Exatamente. Nós fizemos o start do Farol com o Luau, então, onde reunimos ali mais de 600 pessoas.
Foi um tempo poderoso de start, onde todos os campos se reuniram. Então, todos os campos hoje têm um Ministério de Farol ativo, onde nós demos o início. E agora, no dia 7, sábado, nós vamos estar dando o start no nosso primeiro culto aqui no templo, na CN Fortaleza, onde o nosso bispo Fabrício vai estar ministrando. Então, vai ser uma honra recebê-lo com a palavra poderosa. Então, você já é nosso convidado para estar aqui conosco sábado, às 19h30. Olha aí, é uma grande oportunidade de já começar com o pé direito, porque o bispo vai estar ministrando. Então, vai ser o lançamento do Farol desse ano, né? Já teve o Luau, com mais de 600 pessoas para todos os campos. E agora é o primeiro culto aqui na CN Fortaleza, não é isso? Isso. A palavra que ele vai ministrar é: quando o amor não é suficiente. Eita, Deus, é forte, viu? Poderoso. Tanto para você que está solteiro, mais de 30, casado, venha para esse tempo muito especial. E como é que a gente pode acompanhar mais de perto o Farol? Tem rede social, tem Instagram, como é que funciona? Temos o nosso Instagram, @farolcn. Vocês podem estar acessando. Já conecta aí no seu celular, já começa a seguir a gente. Lá nós postamos tudo sobre os nossos cultos, o que está acontecendo dentro do Farol, sobre os nossos luaus, sobre a festa da colheita, sobre acampamentos. Então, toda a programação ao longo do ano você consegue acompanhar através do nosso Instagram. Então, já segue aí para você ficar por dentro e saber mais desse ministério. Lia, muito obrigado por a sua participação, foi bem esclarecedor. Então, você que tem mais de 30 anos e não participa do Farol, seja convocado nesse culto para estar junto com a igreja crescendo, venha fazer parte do Farol. E também nesse sábado, depois do Farol, nós temos a nossa primeira vigília, um convite super especial para você, tá? Muito obrigado, Lia. Por nada, vem ser Farol. O nosso culto começa em 1 minuto, então comece a gerar expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer, vai realizar. Então é o momento de se desconectar do celular, acalmar a mente, para aquilo que o Senhor vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, não é isso? Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Quero já te perguntar, você está feliz essa noite? Você está com expectativas para o que o Senhor irá fazer sobre nós essa noite? Será que você pode cumprimentar a pessoa do seu lado, dar um sorriso para ela? Declara a paz do Senhor. Diga para ela como é bom estar com você aqui na casa do Senhor. Eu te desafio a cumprimentar pelo menos umas 6 pessoas que você não conhece aí. Declare a shalom do Senhor. Aleluia. Já te convido nessa hora você fechar os teus olhos e erguer suas mãos aos céus. Comece a dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Comece a bendizer o nome do Senhor Jesus. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu vim aqui mais uma vez para te encontrar, Pai. Eu vim aqui para receber do que o Senhor tem para me entregar, Jesus. Mas o mais importante é a Tua presença, Jesus. Tu és importante para mim, Senhor. Tu és o bem mais precioso que eu tenho, Senhor.
Tu és o tesouro mais importante para mim, Senhor Jesus. Quero dizer, Pai, que não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro que mereça a honra, não há outro que mereça a glória, não há outro que mereça a minha adoração, o meu louvor. Ah, Deus, sim, eu te entrego tudo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és. Diga isso para Ele. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Oh, erga suas mãos aos céus e diga para Ele todos os versos e canções. Amém, amém. E teu é o reino e a glória.
Será que você pode celebrar no nome de Jesus nesse lugar? Ele é exaltado nesse lugar, Ele é santo, nele há majestade, nele há santidade, aleluia. Se você tem algum motivo para agradecer ao Senhor, erga suas mãos e abra sua boca, comece a declarar gratidão a Ele, se mova em gratidão. Ah, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado pelos livramentos, Senhor, obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor, obrigado pela nossa saúde, obrigado, Senhor, por estarmos aqui presente em comunhão. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos. Diga: pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu sigo vencendo. Erga suas mãos. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Ensina, erga suas mãos e cante, vamos juntos. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando do fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso Erga suas mãos e adore o Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo pra mim, Jesus. É tudo. O meu fundamento, o meu firmamento. Meu Senhor, eu só quero adorar.
você, erga suas mãos, vamos juntos declarar: meu Senhor. Nós te adoramos, Jesus, aleluia. Será que você pode bendizer o nome do Senhor Jesus nesse lugar? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá existir. Diga. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Erga suas mãos e cante. Oh, vitorioso és, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Nós te adoramos. Incomparável, e não há outro igual, e nunca haverá um nome igual ao teu Jesus, e não há outro igual, e não há outro
igual, como um trovão, como um trovão, impetuoso por... Vamos nas palmas. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, vitorioso, vitorioso é, na tempestade está. O teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso é. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, vitorioso, declare. Vitorioso és na tempestade. É Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Erga suas mãos e diga: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, diga Cristo, nosso Redentor. Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. A beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo, erga suas mãos aos céus e declare qual a beleza, qual a beleza que existe em ti. Qual a beleza que existe em ti. Vamos terminar dizendo: Cristo é tudo. Mais uma vez, Cristo. Cristo é Cristo. Cristo. A beleza revelada em é Cristo. Se Ele é tudo, cante mais uma vez. Cristo é Cristo, tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, é Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Tu és a beleza revelada.
Será que você pode celebrar o Senhor? O melhor de Deus é Cristo, o melhor de Deus é Cristo. Diga para quem está do seu lado aí, o melhor de Deus já foi dado para você e para mim. Jesus, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Em Ageu 2, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentre pouco tempo farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Sabe, é incrível o poder da igreja unida. Não existe nada tão poderoso. E o que Ageu está descrevendo aqui, ele trazendo um mover de Deus dentro da igreja. Ele diz: olha, eu vou fazer tremer os céus e a terra. Ele vai trazer os recursos de todos os lugares. Nós estamos vivendo um crescimento enorme, avassalador por todos os lados. Os campos estão crescendo, nós estamos mudando de lugar e a igreja está avançando. Você crê nisso? A Bíblia diz que Ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. E deixa eu te dizer algo, esse é o tempo que você se une ao nosso coração em uma só voz, em um só corpo, em um só propósito. Ele diz: olha, todos sentirão um desejo de se envolver. Ei, é tempo de você se envolver. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quer, mas Ele deseja fazer através de um filho e de uma filha sua. E esse é o tempo que você semeia, para que quando chegar a glória da segunda casa. Quantos creem que nós vamos viver uma glória extraordinária? Quantos creem que os templos que nós estamos levantando vão salvar? Ei, talvez você está lançando a semente do teu familiar. Sabe essa pessoa que você ora há anos por ele e ele ainda não veio? Esse amigo do trabalho, essa pessoa que você intercede. Esse é o tempo que nós vamos semear, porque a sua palavra diz que aquele que lança a semente, gemendo e chorando, colherão seus frutos com júbilo de alegria. Você pode celebrar o Senhor por isso? Você pode exaltar o Senhor mais forte? Eleve as suas expectativas, porque o que Ele vai fazer é grandioso nesse lugar. Você pode ficar de pé, vamos orar? Pegue o seu dízimo, a sua oferta, com muita alegria. Existe uma atmosfera de unidade. A igreja unida, ela estabelece um reino poderoso. Pai, nós estamos unidos em uma só voz, em um só corpo, em um só coração. E nós cremos que a glória da segunda casa, essa atmosfera que está se desenhando para a tua igreja viver, para a tua igreja, ó Deus, usufruir, Deus, vai trazer um tempo poderoso e glorioso em Ti. De mais salvação, de mais conexão, Senhor, de mais pessoas alcançadas, de mais vidas libertas, de mais vidas, ó Deus, amparadas, de mais pessoas resgatadas pelo amor de Deus. Obrigado pelo avanço que nós estamos vivendo como comunidade, Senhor, em Fortaleza, no interior do estado, Senhor, em norte e nordeste. O teu reino está avançando, tudo porque um dia essa igreja disse sim ao Senhor, sim aos desafios, e é um tempo de nós cingirmos os nossos ombros, é um tempo de nós aumentarmos a coragem em nosso coração e seguirmos em poder, em graça e em glória, em nome de Jesus. Com muita alegria, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
amor é essencial. E é sobre amadurecer esse entendimento que vamos falar no Culto Farol, neste sábado, às 7h30 na CN Fortaleza, com o bispo Fabrício Miguel. Esperamos você! Atenção, melhor idade! No dia 7 de fevereiro, a partir das 8 horas, teremos o culto de ação de graças pelo início do ano de 2026. Um tempo especial, com palavras de bênção do pastor Murilo, direcionadas ao Ministério CN Sênior, começando 2026 com gratidão, comunhão e propósito. No próximo sábado, acontecerá a nossa vigília para toda a igreja. Um momento de reflexão, louvor e oração. Não deixe de participar. Você é um homem em busca de se tornar a melhor versão de si mesmo? Junte-se a nós em nosso evento mensal de hombridade. Venha compartilhar experiências, conhecimentos e desafios com outros homens que buscam crescimento pessoal. No dia 21 de fevereiro, às 15h, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Convocamos todos os campi para fazerem parte desse treinamento. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFOL 1. Um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas. Estão abertas as inscrições para a Escola CN Kids de Música e Artes. Aulas de teclado, violão, bateria, musicalização, pintura e canto, na CN Fortaleza. Para informações e inscrições, entre em contato com a Secretaria da Escola de Música CN Kids. Você sabia que a nossa igreja ora 24 horas por dia? Nós queremos te convidar para fazer parte desse movimento de oração e intercessão. Para isso, você acesse o aplicativo da CN Fortaleza e se inscreve. Com certeza vai ser uma alegria ter você junto conosco nesse movimento. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Graça e paz do Senhor Jesus. Já ia derrubar aqui. Graça e paz, boa noite para todos. Olha como você está feliz e alegre. Então mostre essa sua alegria cumprimentando alguém que está ao seu redor aí, do lado, atrás, dizendo boa noite. E nós queremos reconhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Por favor, levante uma das suas mãos. Se você está nos visitando, mantenha a mão levantada. Alguém vai até você e vai te dar uma pequena lembrança. Muito obrigado pela sua presença. A igreja vai mostrar hospitalidade agora e celebrar você. Deus é bom, Deus é bom. Meus queridos, hoje nós durante esse ano, mais ou menos uma quarta por mês, às vezes não vai dar, um pouco mais, um pouco menos, eu vou sempre separar uma quarta para uma série que ela vai visitando durante o ano, que chama No Que Cremos. Então, nós vamos esse ano posicionar a igreja teologicamente em vários pontos. Não se preocupe, o culto da quarta não vai virar uma sala de aula, é apenas uma quarta por mês, mas é nossa responsabilidade de deixar bem claro algumas posições teológicas da igreja e
para que sempre as pessoas saibam o que cremos como comunidade das nações, o que nós pensamos a respeito de muitas coisas da Bíblia. Então hoje começa essa série, que vai ter algumas durante o ano, chamada No que Cremos. Hoje nós vamos falar sobre no que cremos, sobre a doutrina da salvação, sobre salvação. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, é necessário entender que existem muitas igrejas sérias e abençoadas que pensam diferente do que eu vou falar aqui. Isso não significa que essas igrejas não são boas igrejas, não significa que essas igrejas não são muito abençoadas, não significa que elas não procuram ser os mais seguidores da verdade e da doutrina e do desejo de servir a Deus com verdade. Mas as igrejas se diferem um pouco naquilo que eles entendem sobre salvação, e hoje nós vamos falar sobre o que nós cremos sobre salvação. E eu vou começar falando sobre o que nós cremos sobre salvação, dizendo que nós não cremos sobre salvação. Nós não cremos em predestinação. E nós não cremos em expiação limitada. O que é predestinação? Predestinação é o entendimento de que lá, antes da fundação do mundo, Deus separou algumas pessoas para a morte e Ele separou algumas pessoas para a salvação. Que Ele separou algumas pessoas que, antes da fundação do mundo, já estava predeterminado. Nós cremos que Deus é onisciente, Ele sabia quem ia ser salvo ou quem não ia, mas que Ele não destinou pessoas ao inferno. Ele não predestinou pessoas à perdição e nem predestinou pessoas para a salvação. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, e à medida que eu fale, apareça aqui atrás, 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: porque isso é bom e agradável diante do nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e o texto continua dizendo, e que venham o conhecimento da verdade. O desejo de Deus é esse. Segundo Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Esses textos são claros que o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Deus não finge desejar, ou seja, Ele não finge que Ele quer que as pessoas sejam salvas e Ele já determinou que as pessoas não sejam salvas. A cruz, ela não foi simbólica e ela nem foi seletiva, ela não escolheu quem iria salvar ou quem não iria salvar. João 3,16 é claro que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia não diz que aquele que Deus predeterminou ou elegeu antes da fundação do mundo terá a vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele, qualquer aquele que crer em Jesus terá a vida eterna. Nós cremos nesse desejo eterno de Deus de salvar todos os homens. Em Romanos 5,18, quem está comigo diga amém. Olha o que diz Romanos 5,18, diz: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, não sobre alguns, sobre todos os homens, para a justificação da vida. A salvação não é algo oferecido a algumas pessoas e negados a outros. Eu respeito todas as igrejas que pensam desse jeito, mas essa é a nossa interpretação, essa é a nossa visão. Em Romanos 11:32, se você pode ler comigo aqui, vamos lá. Diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e por Deus sujeitou. O desejo de Deus era exercer misericórdia para com todos. Em 2 Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos. Vamos dizer isso? Um morreu por todos. O texto não diz que um morreu por alguns, ele diz que um morreu por todos.
Ele morreu por todos os homens. Em Tito 2, verso 11. Olha, vamos ler junto Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Todos os homens. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Em 1 João 4,14 diz: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Como Salvador do mundo. Eu tenho 53 textos ainda sobre isso, e que obviamente não vou descrever todos aqui. Cristo morreu por todos e não por poucos. Cristo morreu pela humanidade e não por alguns. A expiação é ilimitada. A doutrina, eu disse que nós não cremos em predestinação ou eleição, e nós não cremos em expiação limitada. O que é expiação limitada? É justamente o fato que Jesus morreu por alguns. Ele não morreu por todos. A expiação não é ilimitada, não é para todos. A expiação foi para alguns escolhidos. E nós não cremos assim. Nós não cremos que ela seja condicionada apenas àqueles que Deus predestinou, mas que ela foi oferecida a todos os homens. Em João capítulo 2, verso 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Olha o que João está dizendo. Ele está dizendo que ele não é a propiciação só pelo meu pecado, que sou escolhido. Ele não é a propiciação só por um grupo escolhido, ou eleito, ou predestinado, mas ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Essa graça poderosa que quer alcançar a todos, e que não faz diferença, e que foi tão poderosa que desejou salvar todo mundo. Você pode me ajudar aí a celebrar o Senhor, querido? Em Hebreus 2 e 9 diz assim, você pode seguir comigo: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele provou a morte por todos os homens. A cruz, queridos, é objetiva, ela é real, ela é oferecida. Jesus não morreu apenas pelos eleitos, mas ele morreu por todos os perdidos. A fé, ela não cria salvação, óbvio. A salvação é declarada por Deus, mas a fé apenas recebe. Imagine, querido, um presente que você vai lá e você prepara, e você compra, e você investe, e você faz tudo, e você juntou o dinheiro o ano todo para aquele presente, e você preparou tudo, todo o trabalho é seu, toda a energia é sua, toda a força é sua, e você foi lá e foi dar um presente, e a única coisa daquela pessoa é receber. Ela não tem nenhum esforço, ela não tem nenhuma força, ela não impõe nenhum poder, ela apenas recebe. Assim é a salvação. Ele fez todo o trabalho, mas a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Quem pode dizer comigo? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então nós cremos em algo chamado graça preveniente. O que é a graça preveniente? É que Deus prevê a graça para que nós fôssemos salvos. A graça de Deus vem antes, ela capacita, ela trabalha, ela nos traz, ela nos convence, ela nos ilumina, ela nos direciona, mas ela não força. Nós cremos na graça preveniente. Deus age primeiro, Deus faz toda a obra, mas Ele respeita a resposta humana. A graça preveniente é a graça de Deus que antecede a fé, que restaura a capacidade humana de responder a Deus, mas que também pode ser resistida. João capítulo 1, verso 9 diz que ali, quando fala sobre Jesus, o verbo diz que ali estava a luz do mundo, que ilumina a todo homem que vem ao mundo.
Ou seja, isso é a graça preveniente que ilumina os homens para chegar a Deus. Ou seja, irmãos, o homem é um ser caído, é o homem, mas não é incapacitado de responder. Ouça, a graça convence, a graça chama, a graça ilumina, a graça atrai, a graça convence, mas não violenta a vontade. Não violenta. E talvez alguém olhe para mim hoje, mas bispo, e o texto de Efésios no capítulo 1, no verso 4, puder colocar aqui atrás, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O texto diz que ele nos elegeu nele. Ele não nos elegeu para ele, ele nos elegeu nele para sermos santos. Ou seja, quem está nele foi eleito para ser santo. Que todos os que estão em Cristo Jesus e receberam a Cristo pela graça, nele foram predestinados para se tornar santos e adotados. Mas você precisa de estar nele para que você seja predestinado ou eleito. Então, você não é eleito para ele, você é eleito nele. Nós que estamos em Cristo fomos feitos para sermos santos diante dele, amor. Ou seja, o texto não fala nada sobre a salvação, fala sobre santificação, fala que o homem ele foi predestinado para ser, quando está em Cristo, para ser santo, porque esse é o chamado de quem está em Cristo, se tornar santo como Cristo é. Irmãos, o que foi predestinado não foi o indivíduo, foi o destino. Não é o que foi predestinado foi essa grande e poderosa construção chamada graça. Pense numa obra grande, construída como um prédio, e ele vai sendo construído desde o seu fundamento, estabelecido e levantado. Toda a obra foi feita pelo construtor, toda a obra foi feita por aquela empresa, nada foi feito pelo homem, e aquela casa ainda é dada de graça para alguém. Então a predestinação é isso, Deus predestinou o meio da salvação e a maneira, e nós recebemos pela graça. Irmãos, o texto afirma que nós fomos predestinados para adoção, para santidade e para filiação, e não afirma que nós fomos predestinados para crer, ou para responder, ou para aceitar. Aí talvez alguém pegue o texto de Romanos capítulo 8, verso 29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. E mais uma vez, o texto refere à santidade, ele se refere àqueles que antes foram conhecidos, que se relacionavam com ele, aqueles que já estão nele foram predestinados para serem a imagem do seu Filho, foram predestinados para ser santos. Mais uma vez, o texto não está ligado à salvação, mas está ligado à santificação, não à fé, mas à santificação. Irmãos, aquele que não tem a relação com Deus, aquele que Deus o predestinou para, aquele que está em Cristo, foi predestinado para ser santo. Todos nós que estamos em Cristo fomos predestinados para o aperfeiçoamento, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Em João capítulo 6, no verso 37, vamos lá juntos. Às vezes alguém diz assim: mas bispo, e esse texto? Todo aquele que o Pai dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lancei fora, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, ninguém pode ir a Deus se Deus não trouxer, mas é claro que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não trouxer. E o texto continua, às vezes as pessoas leem até o verso 44, mas tem o verso 45 que diz: todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, a atração, ela ocorre pelo ensino, pela revelação, pela palavra. Todo aquele que ao Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
Então a atração vem pelo ensino, pela revelação, pela palavra. A atração, irmãos, a Jesus é universal. Ela não é separada para alguns. Em João capítulo 12, 32 diz assim: Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia. Jesus disse, quando eu for levantado na cruz, eu não vou atrair alguns, eu não vou atrair os escolhidos, eu vou atrair todos os homens a mim. Alguém pode celebrar essa tão grande e poderosa salvação? Irmãos, da mesma maneira que nós temos essa responsabilidade de responder a essa graça tão perfeita e tão poderosa, nós também podemos rejeitar essa graça. Em Atos capítulo 13, verso 46, diz assim, olha, o apóstolo Paulo e Barnabé pregando em Antioquia da Pisídia, ele diz assim: visto que as rejeitais, vós não julgais dignos da vida eterna. Ele está dizendo assim, vocês rejeitaram a graça e rejeitaram o que está sendo pregado, porque vocês não se acharam dignos da vida eterna. Ou seja, alguém pode rejeitar a graça e alguém pode receber a graça. Eles não se excluem, eles se excluem, eles não são excluídos. Eles não foram predestinadamente excluídos da salvação. A graça decide tudo sobre o presente. A fé decide se o presente é recebido. A graça decide como nós receberemos. A fé apenas ela decide receber ou não. Irmãos, nós falamos sobre o que nós não cremos. Nós não cremos na predestinação ou na eleição salvífica, mas na predestinação para nos tornarmos santos. Ou na expiação ilimitada, limitada, ou seja, o Senhor apenas morreu para alguns. Agora nós vamos falar sobre a segunda parte, o que nós também não cremos. Nós não cremos na graça irresistível, ouça bem, eu vou falar de dois extremos aqui, na graça irresistível. O que é graça irresistível? É quando Deus decidiu salvar o homem não pode resistir à salvação. E nós não cremos também no darwinianismo, que é uma outra deturpação por um outro lado que nós vamos ensinar o que é hoje. Nós cremos que a graça pode ser resistida. Em Atos, no capítulo 7, no verso 51, se você puder seguir comigo, diz assim, o Estevão pregando, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como os vossos pais, assim também vós. A graça é esse convite poderoso, mas que pode ser resistido. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, verso 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Não seria profundamente estúpido Jesus tentar ajuntar quem ele sabia que não poderia ser ajuntado? Não seria incrivelmente burro, assim, Jesus tentar trazer para ele as pessoas que ele já sabia que nunca seriam trazidas, que nunca seriam salvas? Mas ele é claro, ele diz assim: Jerusalém, eu queria salvá-los, mas vocês resistem. Assim como Estevão, que disse que eles resistiam à graça. Em João 5:40, eu estou falando rápido ou está bem, amém? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Diz assim, versos 5:40, João 5:40 diz: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus dizendo, ele está pregando, ele diz assim: mas você não quer vir, você decidiu não vir. E mais, em Hebreus 3, verso 7, verso 8, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires, eu estou só pegando o texto do Novo Testamento, não estou usando texto nenhum do Antigo Testamento. Portanto, hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endurecerás o vosso coração. Se a graça não pudesse ser resistida, para que o escritor de Hebreus dizer isso? Se a graça não pode ser resistida, por que você tem que dizer, se você ouvir, não endureça? Se Deus já decidiu quem
vai recebê-lo. E se quando a pregação é pregada para essa pessoa, ela não pode resistir, para que o escritor de Hebreus está sendo tão enfático, dizendo, não endureça o coração? Ouça, e se todo mundo puder, se a graça é irresistível, por que em Apocalipse 3:20 Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, isso que ele está dizendo, pode ser que alguém ouça a minha voz e não abra a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sim, queridos, sim, apesar desse amor tão grande, muitos homens rejeitam a graça. Apesar dessa misericórdia tão poderosa, muitos homens rejeitam a graça. Apesar, querido, desse desejo de Deus salvar a todos, muitos homens rejeitam a graça. E um dia vão receber o peso e o juízo de rejeitar o maior amor que foi derramado sobre o mundo. Mas para nós que recebemos, isso é a glória da nossa vida, a salvação em Cristo Jesus, querido, a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo bate, Cristo não arromba, não é uma graça irresistível, porque, assim, irmãos, a imagem é clara, Cristo toma a iniciativa, Ele bate, o ser humano responde, a comunhão depende da abertura voluntária, bater não é o mesmo que forçar a entrada, o Senhor não força a ninguém. Como é que o Novo Testamento apresenta a graça? Agora me ouça com cuidado. Apresenta a graça como preveniente, ou seja, Deus toma toda a iniciativa, irmãos. Toda a iniciativa é de Deus. Ouça, você que está aqui hoje, foi tudo Deus na sua vida. Foi Deus, querido, que levantou aquela pessoa para pregar. Foi Deus que te convenceu. Foi Deus que te deu o espírito voluntário de ouvir. Foi Deus que convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, de não reconhecer Jesus. Foi Deus que derramou arrependimento sobre o seu coração. A obra toda foi de Deus, querido. E nós apenas recebemos aquilo que Ele fez. A graça é preveniente. A graça é poderosa. A graça é suficiente. Mas a graça é irresistível. Mas por outro lado, que nós não cremos na graça irresistível, nós não cremos também no darwinianismo. E o que é o darwinianismo? É uma deturpação do arminianismo clássico, não melhorou nada, né? O que declara o darwinianismo, e a gente percebe isso claramente hoje na teologia de uma boa parte das igrejas, afirma que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. É uma ênfase exagerada na decisão humana. É uma redução da graça. É como se a graça fosse apenas um auxílio moral para que a pessoa agisse. Ela, assim, é pouca consciência, darwinianismo, é uma pouca consciência da incapacidade espiritual do ser humano. Ei, irmão, nós éramos incapazes de responder a Deus. Se não fosse o Espírito Santo, você não estava aqui. Se não fosse o Espírito Santo, você não estava aqui. O darwinianismo, ele minimiza a queda. Assim, como se o homem não estivesse completamente deturpado e como se a queda não jogasse o homem completamente no mal. E superestima a autonomia humana. E isso tem hoje nas raízes, principalmente nesse momento nós de desenvolvimento humano, onde sempre o homem está muito em foco e a sua força, nós achamos que de alguma maneira, alguém acha de alguma maneira, ele coopera com aquilo que Deus está fazendo. Ei, irmão, nós não cooperamos em nada no trabalho da salvação. Tudo foi Deus e tudo foi Jesus. Tudo foi Deus e tudo foi Jesus. Irmãos, e isso reduz a graça, como se a graça fosse apenas um incentivo à decisão. Transforma a fé em obra disfarçada. Nós não cremos que nós cooperamos como parceiros de Deus na salvação. Ouça bem, nós não cooperamos como parceiros de Deus na salvação. Você não faz nada para ser salvo. Mas respondemos como alguém que recebe o que Deus oferece.
Que força tem alguém que recebe? Qual o esforço que tem alguém que recebe? Qual a obra tem alguém que recebe? Não se trata de dividir a salvação com Deus, porque nós não dividimos. A salvação dele é plena, poderosa e eficaz em Cristo Jesus. Nós apenas recebemos. Irmãos, nós cremos que a graça vem antes de qualquer resposta. Diga comigo, a graça vem antes de qualquer resposta. Diga comigo, a graça desperta a consciência. Diga, a graça convence do pecado. Diga, a graça ilumina o entendimento. Diga, a graça chama o arrependimento. E diga, a graça capacita a fé. Tudo é a graça de Deus. Alguém pode celebrar, tudo é a graça de Deus. Mas a graça não coage. A graça é plenamente suficiente para salvar, mas não é irresistível por decreto. João 6:44 diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Jesus diz, é a graça que traz. Sem a graça ninguém pode vir. Mas com a graça alguns resistem. Romanos 3, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Irmãos, você não é bom para ser salvo. Não existe nada de bom em você para ser salvo. Nós somos pecadores por natureza, nós nascemos à imagem de Adão caído, no seu pecado original, completamente na depravação total do homem, distanciados por Deus. Toda a obra é de Jesus Cristo. E quando você pensa assim, irmãos, você adora com muito mais força. Quando você pensa assim, meu irmão, você vê uma beleza muito superior na sua salvação, porque Ele te amou primeiro. Irmãos, quando nós ainda estávamos longe, Ele nos amou. Quando nós estávamos ainda caídos, Ele nos amou. Alguém aí celebra o Senhor, Ele nos amou. O ser humano não inicia a busca, a graça inicia tudo. Não foi você que quis vir. Mas de repente eu estava em casa e eu decidi ir à igreja. Foi o Espírito Santo que trabalhou. Mas eu via, passava na frente da igreja, nunca entrava. E um dia eu decidi, foi o Espírito Santo que trabalhou. Tudo foi Deus, irmãos. Tudo foi Deus. Alguém pode celebrar a graça poderosa de Deus sobre a nossa vida? Terceiro ponto. Nós não cremos na perseverança dos santos. O que é isso? Vou dizer de forma que as pessoas conhecem mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, que você foi salvo e que você nunca poderá perder a sua salvação. Irmãos, a Bíblia é clara. Assim, Hebreus capítulo 6, verso 4. 6, verso 4. Olha o que diz. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do mundo inteiro vindouro, ou seja, essa pessoa foi completamente salva. Vamos ler de novo, olha a plenitude da salvação dessa pessoa. Aquele que foram iluminados, ou seja, recebeu o conhecimento, provaram o dom celestial, provou o dom do Espírito, tornou-se participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Olha como esse texto é tão claro, de uma pessoa completamente salva, e não só salva, mas numa dimensão profunda com Deus, e caiu. E o texto, o escritor de Hebreus ainda diz assim, quando você chegar a esse nível de revelação e cair, é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento. Olha o que ele está dizendo, e eu não vou falar sobre isso, porque esse já é outro assunto difícil que eu falo outra vez. Que está dizendo assim, quando você chegar a um nível de iluminação e de revelação tão grande, e se você cair, não existe mais
arrependimento para você, é o que o texto está dizendo. Mas o que nós estamos usando desse texto é que está dizendo assim, essa pessoa ela alcançou um nível pleno de salvação e ela caiu. Existe mais clareza do que isso, irmãos? Em 2 Pedro capítulo 2, verso 20, olha o que diz, porque se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados, ou seja, a pessoa foi salva, está lá, e ela encontrou-se novamente enredado, por elas dominado, então em pior estado do que o princípio. Continua. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Então a pessoa conheceu o caminho da justiça, foi salvo, mas caiu. E está dizendo, do que depois de ter conhecido, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. Continua. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao vômito, a porca lavada volta-se na lama. O que o texto está claro? O apóstolo Pedro está dizendo, essa pessoa que recebeu a dimensão, que foi salva, mas que abandonou. Isso nós chamamos de apostasia. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, fala com clareza. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3, e o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Irmãos, pode ser mais claro do que isso? Alguns vão abandonar, ou seja, eles tinham fé, eram salvos e abandonaram a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, fala de um tempo de apostasia, aonde as pessoas eram salvas, elas tinham fé em Cristo Jesus e abandonaram a fé. Irmãos, a perseverança dos santos não pode ser um esconderijo para quem não quer viver uma vida reta e uma vida santa, e nem uma falsa segurança para quem acha que de alguma maneira nunca perderá a salvação, porque uma vez salvo para sempre. A obra da salvação, ela produz no homem comportamentos que condizem com a salvação. Em João capítulo 15, verso 6, é o que diz: se alguém não permanecer em mim, ou seja, ele estava, mas ele não permanece. Permanecer é um ato contínuo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Em Romanos capítulo 11, verso 20, olha, vamos lá, olha o que está escrito: está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. O que? Eles criam, ou seja, estavam ligados, mas foram cortados. E você permanece na fé, não se orgulhe. Olha o que o texto está dizendo. Eles foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Você está permanecendo. Mas o texto diz, não se orgulhe, mas tema, continue. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não pouparia você. Quer um texto mais claro, que diz assim, se ele não poupou nem o Israel dele, ele não pouparia aqueles que não querem caminhar em verdade. Irmãos, enfim, Apocalipse capítulo 3 e 5, não posso colocar todos os textos, mas diz assim, ao que vencer, diga comigo, ao que vencer, vamos dizer, ao vencedor, será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome da vida. Se ele não apaga, é porque ele pode apagar, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Irmãos, a Bíblia, celebra ao Senhor, celebra ao Senhor. A Bíblia é claro de exemplos, eu posso dar aqui dezenas de exemplos de pessoas que apostataram na fé. Ou você acha que Jesus escolheu Judas para que ele o traísse? Demas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, que diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ele amou o presente, ele não quis saber daquilo que estava destinado e largou a fé. Em 1 Timóteo 1, 19 e 20 diz assim, conservando a fé e a boa consciência, o qual alguns rejeitaram, ou seja, tinham, mas rejeitaram e fizeram o naufrágio da fé. O naufrágio da fé era o quê? Era um barco que vivia, que tinha fé e naufragou, ou seja, eles tinham. E ele diz, ele dá nome entre eles,
Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei para Satanás. Bem mansinho ele, né? Para aprender a não blasfemar. Olha 2 Timóteo 2,17, querido. Olha só, a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. O que é desviar? Ou seja, ele estava na verdade e ele se desviou da verdade, dizendo que a ressurreição não aconteceu. Ou seja, ele cria na ressurreição em Cristo Jesus e passou a não crer. Quantos? Os discípulos de Jesus que abandonaram em João capítulo 6, 66. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia. Eu vou repetir, vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Por que Jesus falaria a parábola das virgens loucas? Ou seja, que havia a metade das virgens que estavam com o azeite e as outras não estavam, e aí vem o noivo que fala sobre o retorno de Jesus Cristo, e algumas não puderam estar com o noivo. Uma parábola claramente escatológica, que mostra que algumas virgens escolhidas acabaram não estando com Deus e não vivendo aquilo que Deus tinha. A igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma igreja do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5. Olha o que diz: tenho, porém, contra ti. Vamos lá. Porém, tenho isso. Você, o quê? Ou seja, você tinha o primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Óbvio, esse é Jesus dizendo, a igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, verso 15, irmãos: conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor que seria frio ou quente. E ele diz o quê? Porque você é morno, não é frio, não quente, estou pronto para vomitar-te da minha boca. Eram igrejas separadas de pessoas salvas, mas que agora Jesus estava dizendo: vocês deixaram a graça. Vocês estão se afastando da graça. Sim, irmãos, nós não cremos na perseverança dos santos, ou seja, nós cremos que a pessoa pode perder a salvação ou apostatar da fé, mas aí eu vou para outro, também não cremos na deturpação desse princípio. Nós não cremos numa salvação pequena, fraca, como se alguém hoje tivesse salvo e amanhã gritasse para a esposa e brigasse: já não é salvo, então ele vem para a igreja e ele é salvo de novo. É porque ele adora, então ele sai daqui, aí na saída ali o carro fecha e ele manda para aquele lugar e ele já não é salvo de novo. Assim, essa salvação mesquinha, pequena, adulterada, também nós não cremos. Nós cremos numa salvação poderosa, que a salvação não se perde por um pecado isolado. Ouça bem, querido, a salvação não se perde por um pecado isolado. Que o crente, ele deve viver em segurança, né? Nós cremos, querido, numa salvação objetiva, poderosa, graciosa, que Deus guarda, sustenta, que Ele adverte, que Ele capacita, que a fé precisa ser guardada, nutrida e preservada, mas a apostasia é rara. Ouça bem, rara, e ela é consciente e progressiva. Ninguém cai de um dia para o outro, irmão. Olhe para a vida de alguém, você fala assim: olha, de repente aquele irmão caiu. Não, ninguém cai de um dia para o outro. A apostasia, ela é rara, mas ela é consciente, ela é gradativa, ela é aos poucos, até que ela venha a dar luz. Irmãos, nós temos segurança, temos a segurança da salvação. A nossa salvação não é pequena, mesquinha e diminuta, a nossa salvação é poderosa em Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós somos salvos em Jesus Cristo. Em Romanos 8, verso 38 diz: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me afastar de Jesus. A minha salvação é garantida em Jesus Cristo. Ela não é frágil, ela não é pequena, ela não é quebradiça, ela é poderosa em Jesus. Sim, eu erro e eu falho, mas a minha salvação é garantida. Eu me arrependo, eu me levanto e eu não apostato da fé, e a salvação é garantida em Cristo Jesus. Meus queridos, em João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna, e ninguém arrebata das minhas mãos. Me ajuda aí, ninguém me tira da mão de Jesus. Ninguém me tira da mão de Jesus Cristo, aleluia. Quem pode adorar a Deus pela garantia, pela certeza da salvação? Toda vez, irmãos, que você não tem certeza da salvação, esse é um ataque demoníaco contra a sua segurança. Como se, assim, de alguma maneira, irmãos, você pudesse quebrar uma coisa que você não construiu, destruir uma coisa que você não tem força sobre aquilo. Irmãos, a sua salvação foi dada por Deus e preservada por Deus e garantida por Deus. Você não pode destruir uma coisa que você nunca fez. Ele garante a sua salvação. Alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor. Ele garante. Em Efésios 1,13 diz: irmãos, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito da promessa. Você pode levantar a mão e dizer: eu estou selado pelo Espírito da promessa. E mais, irmãos, ele diz que nós somos selados pelo Espírito, e diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança. Ou seja, o que é o penhor? Ou seja, Jesus, Deus, veio e entregou o Espírito. Pensa, o que é penhorar? Você pega um ouro, por exemplo, você vai à Caixa Econômica Federal e você pega o dinheiro e você diz assim: olha, eu vou voltar para pegar eu vou voltar para pagar, porque o meu valor não é esse pouquinho de dinheiro aqui que está na minha mão. O meu valor é esse ouro que eu deixei aí. Esse é o penhor. Isso chama de penhor. E ele está dizendo assim que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a garantia, querido, de nós sermos selados. Foi a maior preciosidade que ele tinha no céu, colocou dentro de você, que chama Espírito Santo. É o penhor. Ele entregou o Espírito e disse assim: ele está aí para garantir a sua salvação, para garantir que você para sempre vai viver com Jesus Cristo. Ele é o penhor. Alguém aí me ajuda? Nós somos selados pelo Espírito da promessa. Em Hebreus 7:25, irmãos, diz assim: portanto, pode também, olha só, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Diga comigo, vamos dizer isso, que é linda essa palavra, definitivamente. Olha, me dá até um mel na boca. Definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Definitivamente. Levante a mão e diga: eu estou definitivamente salvo. Uau! Eu queria alguém aqui para celebrar a Deus por isso. Eu estou definitivamente salvo. Aleluia! Aleluia! Eu me afasto da apostasia. Eu escolhi Jesus Cristo e eu tenho uma garantia: definitivamente salvo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Irmãos, conclusão é essa. Sim, nós não cremos que o cristão vive pendurado por um fio. Nós não vivemos pendurado por um fio. Nossa salvação é poderosa, é grandiosa, e ela nos guarda, ela nos mantém. Nós cremos que nós estamos aguardados em Cristo Jesus. Mas óbvio, nós não cremos em uma salvação automática. Nós respondemos como aquele que não faz nada, mas que aceita.
Permanecer não é mérito, irmãos, em Cristo. É resposta viva à graça. O mérito é dele, irmão. É Ele que vai nos perseverar até o fim. É Ele que vai nos manter até o fim. E é Ele que nos vai entregar, o Espírito Santo vai nos entregar a Deus em Cristo Jesus. Igreja querida, Deus quer que todos sejam salvos. Quem pode dizer amém para isso? Cristo morreu por todos. O Espírito Santo chama, convence. A graça vem antes. Ela é maravilhosa. Ela capacita, ela ilumina. Mas pode ser resistida. Mas também pode ser recebida. A fé não é obra. Não é obra, irmão. A fé é mão estendida. Fé é renúncia. Renúncia não é obra. Fé é apenas aceitar. E a segurança de ser salvo em Cristo Jesus é real. Mas permanecer nele é o alvo, é a resposta que todo que é agradecido por essa grande e poderosa salvação. Sem graça, ninguém pode crer. Com graça, ninguém pode ser forçado a crer. Mas em Cristo, Deus guarda a verdade, para que todos permaneçam nele. E eu termino dizendo, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se coloque de pé e celebre a Jesus Cristo. Eu queria que nós tivéssemos um momento de adorar a Ele por essa grande e poderosa salvação. Quem se lembra quando foi salvo por Jesus Cristo aqui, querido? Será que você se lembra aquele primeiro dia que você levantou a mão e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aonde você estava e o que Deus fez por você? Não há nada mais poderoso na vida do cristão. Ei, irmão, entenda. Aquela canção, do que adianta. É isso aí, irmão. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Será que você pode levantar a sua mão a Ele e dizer: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde. Vamos desde o início essa canção. Diga, tudo é perda se eu não tenho. Vamos dizer isso, vamos adorar. A tua graça é o que me basta. Aleluia. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada pode. Liga suas mãos e diga: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer da... Pega suas mãos e cante. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Pois só tua presença é o que me basta.
diga tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Feche os olhos, levante a mão, diga: se eu não tenho, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, que eu te levarei por... Levante a sua voz e diga: se eu não tenho a ti, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por 2 minutos, levante a sua mão e adore a Deus pela sua salvação. Agradeça. Nós celebramos a nossa salvação, esse amor que nos alcançou, que nos viu caídos, que nos ergueu, que nos abraçou, que nos convenceu. Aonde eu estaria sem Ele? Aonde eu estaria sem esse amor? Aonde eu estaria sem essa graça? te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo és para ti. Tua é a glória. Eu não podia terminar esse culto sem te dar a oportunidade de aceitar o que Ele está te oferecendo hoje. Tudo foi Ele que fez, é Ele que te convenceu, é Ele que te trouxe, é Ele que tem trabalhado em você, é Ele que tem te cercado de pessoas, é Ele que tem feito toda a obra. Tudo é Ele, tudo é Ele. Mas hoje você pode responder e você pode receber essa grande e poderosa salvação em Cristo Jesus. Se você quer hoje receber esse dom poderoso,
Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá em cima, alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém mais? Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Alguém mais lá em cima? Deus te abençoe, querida aí, eu estou te vendo. Deus te abençoe, amigo, eu estou te vendo. Alguém pode celebrar mais ao Senhor aí, querido? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E eu queria agradecer com você. O que nós vamos fazer agora é agradecer, porque é Ele que está fazendo tudo isso. É Ele que está te trazendo, é Ele que está operando tudo em você. E nós apenas recebemos. Pai, hoje pessoas aqui decidiram receber tudo que o Senhor fez, toda a sua obra, Jesus, todo o seu amor, toda a sua entrega, toda a sua salvação, tudo o que o Senhor fez na cruz do Calvário, todo o plano de salvação. O Senhor deseja de levantar uma igreja, assim, até a partir dos seus discípulos, e construir tudo que o Senhor construiu, tudo feito em favor dessas pessoas que hoje receberam. Tudo foi feito pelo Senhor, e hoje nós os abençoamos, Pai, e nós dizemos que eles estão sendo selados pelo Espírito da promessa agora, confirmados ao Senhor. Pai amado, nós declaramos que hoje chegou salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido, e o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. E hoje, ó Pai amado, eles são reconduzidos à graça, convencidos, selados, marcados e abençoados. Ajude-os a caminhar, Espírito Santo, a ser discípulos de Jesus e a nunca voltar atrás, a perseverarem até o dia poderoso da volta de Jesus Cristo. Nós os abençoamos, nós os selamos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode celebrar. Se você levantou a sua mão pela primeira vez, nós queríamos dar alguns presentes para você. A gente queria dar uma Bíblia, se você não tiver. Nós queríamos dar um livro incrível. É o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, chama Uma Vida com Propósito. A gente tem ali, puder ligar a luz, por favor. Aquelas placas lá, é só você ir lá e pegar o nosso presente para você. Caminhe com Jesus. Nós estamos aqui precisando da gente, nós estamos aqui para auxiliar a sua caminhada. Você fez a melhor escolha da sua vida, você fez Jesus, 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 Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz. E isso é o que nós cremos. Celebra ao Senhor, por favor. Culto, quarta-feira na CN. Muito obrigado você que esteve conectado conosco através do YouTube dessa transmissão. Se você está aceitando Jesus ou se reconciliando, eu te convido a acessar o link que está sendo colocado agora aqui nos comentários, ou a reconhecer o QR Code que vai aparecer na tela para que nós possamos entrar em contato com você e te fazer pertencente ao corpo, à igreja de Jesus, te engajar em um pequeno grupo, num discipulado, enfim, são muitas abas dentro da CN Fortaleza para que você possa crescer diante de Deus e diante dos homens, em graça e em conhecimento. Então, não se esconda, faça-se conhecido para que nós possamos te ajudar, te auxiliar nesse processo, tá? Eu lembro para toda a igreja que esse sábado nós temos o retorno do Farol, a partir das 19h30 aqui no templo e a partir das 22 horas, para você que estava com saudade do 12x12, nós temos a nossa primeira vigília de 2026. É um tempo muito especial da igreja, um tempo de reunir, de estar orando, de estar aqui clamando ao Senhor. Então, sábado você tem um compromisso muito importante. É um tempo de entregar jejum, é um tempo de súplica, de oração. Então, sábado, a partir das 22 horas, você pode estar aqui conosco no templo, nesse tempo de oração e de entrega ao Senhor. Todos os domingos e todas as quartas-feiras nós temos transmissão dos nossos cultos. Domingo às 10 da manhã,
às 17 horas e 19h30 em toda quarta na CN. Nós temos às 19h30 o nosso culto abençoado. Você não pode ficar de fora. Tenham todos uma ótima semana.